Olá, amigos, tudo bem? Bom dia a todos vocês. É uma alegria podermos estar juntos mais esse dia para meditarmos na palavra de Deus. O texto para a reflexão de hoje está em Êxodo capítulo 13, no verso 17 e 18, que diz assim: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados ou organizados, subiram os filhos de Israel do Egito. Essa é uma história muito conhecida da palavra de Deus. É a história de quando Deus, de maneira milagrosa e poderosa, liberta o povo do Egito, da escravidão. Imagine a cena. Moisés agora é o líder do povo, ele está liderando a saída do Egito, e agora havia uma estrada que ligaria a terra do Egito até a terra de Canaã, onde Deus iria dar para o seu povo, não é? A promessa que ele havia feito a Abraão. E havia uma estrada, uma rota que ligava essas duas terras. Mas Deus ele orienta Moisés a guiar o povo por um caminho diferente, um caminho que não os levaria à terra de Canaã, mas que os levaria em direção ao Mar Vermelho. E à medida que eles caminhavam, o povo reclamava da liderança de Moisés e pensava se realmente eles estavam indo em direção à terra de Canaã. A pergunta é, por que Deus ele resolve levar o seu povo por um caminho diferente? Por que Deus ele resolve levar o povo por uma estrada onde não os levaria diretamente à terra de Canaã? Sabe, quando nós lemos a história bíblica, nós percebemos de que Deus ele estava prevendo dificuldades que seu povo iria passar. Se o povo de Israel eles caminhassem pela rota comum, pela estrada que os levaria a Canaã, eles iriam passar na Filístia, os filisteus iriam perceber ou pensar que eles estavam fugindo da escravidão do Egito, haveria então ali um confronto, uma batalha, o povo não estava acostumado ou preparado para a guerra, eles iriam naturalmente retornar para a escravidão, algo que Deus obviamente não queria que acontecesse. Sabe, essa história, ela me ensina e mostra de que eu preciso aprender a confiar em Deus. De que mesmo nas circunstâncias inesperadas da vida, Deus ele tem total controle daquilo que acontece em nossa vida. Deus estava antecipando um sofrimento que seu povo poderia passar e agora ele dirige o povo para um lugar mais longe, mas um lugar mais seguro. Talvez você esteja passando por circunstâncias em sua vida das quais você não esperava. Talvez você fez planos, você organizou a sua vida de tal modo que não tenha acontecido hoje aquilo que você esperava, mas eu tenho algo para te dizer. Confie em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma antiga história, uma parábola, não é? Conta-se que um rei e um súdito viviam em um determinado reino e os dois tinham o costume de caminhar pela floresta. Quando de repente ali, em um determinado dia na caminhada, eles foram atacados por um animal selvagem e o animal então decepou um dos dedos do rei. E o rei ficou furioso. O rei ele não era temente a Deus e mesmo depois daquilo que aconteceu, não é? O súdito olhou para o rei cristão, fervoroso, ele olha para o rei e diz: fique tranquilo, rei, tudo que acontece porque Deus sabe que é melhor. O rei ficou furioso. Ele então mandou com que o súdito fosse preso e ficou ali na prisão do reino. E no dia seguinte, agora sozinho, o rei saiu então para a sua caminhada. E agora ele foi sequestrado por uma tribo de canibais. Prenderam ele, amarraram ali, estavam fazendo os preparativos para tirar sua vida, devorar sua carne, quando um dos índios percebeu que ele era defeituoso. E então não poderiam se alimentar da carne de um homem defeituoso. Eles ficaram tristes, mas então resolveram soltar o rei. Ele rapidamente vestiu suas roupas e correu em direção à prisão para conversar com o súdito. E correndo desesperado: súdito, você não sabe o que aconteceu. Fui preso. E contou a história para ele. Estava quase tirando a minha vida. E por causa daquilo que aconteceu, por causa do dedo que eu havia perdido, eu não fui morto, súdito. E agora eu entendo que tudo que acontece em nossa vida, Deus está dirigindo. E se Deus permite, é porque Deus sabe o melhor. E súdito, eu quero então pedir perdão a você por ter te prendido. O súdito olhou para o rei então e disse: fique tranquilo, rei. Tudo que Deus faz
Ele faz com sabedoria. Ainda bem que você me prendeu. Porque se você não tivesse me prendido, nós dois estaríamos caminhando pela floresta, nós dois seríamos sequestrados, você seria solto, mas eu seria devorado pelos canibais. Essa é uma história simples, mas que ilustra perfeitamente que Deus tem todas as coisas sob controle. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o teu dia, que Deus te abençoe ao longo desta jornada, para que juntos possamos crescer nessa confiança para com o nosso Deus. Que Deus te abençoe.